Alguém pode ir dando glória a Deus aí? Depois dos tratores que passaram aqui, quinta-feira Gabriela, ontem Eduardo e Camila, agora vem Vitor Hugo, que ele vem assim. Ontem eu vi um negócio, Vitor Hugo anda bebendo água servida pelo anjo Gabriel, assim, eu acho que só pode ser. O que acontece com ele? Aleluia. Diga a sua mão e diga comigo: eu creio que existe uma palavra para a minha vida nesta noite. Mas não só para a minha vida, mas para a igreja como um todo. É muito maravilhoso quando a igreja se reúne. E é extraordinário quando ela está junto. E o nosso mundo é um mundo alegre, é um mundo festivo. A gente canta, a gente dança, a gente se alegra, a gente grita, a gente é barulhento. Ninguém pode condenar a igreja por ser barulhenta. Foi o primeiro sinal que a igreja nasceu, foi barulho. Você não tem nada a ver com aquela igreja que nasceu há 2000 anos atrás, parece. O primeiro sinal da igreja era barulho. Eu ainda vou aprender com os pentecostais. O primeiro sinal da igreja era barulho. E a cidade inteira foi querer saber o que acontecia, porque os apóstolos estavam falando algo estranho e muito alto. E a Bíblia diz que o barulho tocou a cidade. Bate no ombro de alguém e diga: Deus sempre pensa nas cidades. E sabe o que é interessante? Às vezes as coisas não fazem muito sentido, porque não era um barulho organizado, não era um barulho bonito. E eu comecei a pensar esses dias que o primeiro tópico do primeiro sermão, da primeira igreja, do primeiro pastor, que era Pedro, em Jerusalém, foi ele explicando que o pessoal dele não estava bêbado. Ele não traz nenhuma informação teológica. Eu vou começar apresentando a primeira pregação, e eu vou trazer um ponto sobre os anjos, sobre o céu. Não, ele diz assim: gente, eu queria começar, e o meu primeiro ponto, do primeiro sermão, da primeira igreja, do primeiro pastor, é dizer: não estamos bêbados. Toque no ombro de alguém e diga: algo que começou assim não pode terminar menos. Você tem um crente de pentecostal, faz barulho. Estou todo arrepiado. Jesus. Mas se você olhar na sua Bíblia, e é claro que eu estou falando do começo, porque eu acredito que nós estamos perto do fim. Diga comigo: perto do fim. O capítulo 13 de Neemias são as últimas reformas de Neemias. Diga comigo: últimas reformas. Depois de tudo que Neemias havia feito, reconstruindo Jerusalém, levantando ela do pó, começando do zero e construindo, organizando, ajustando, o capítulo 13 tem na epígrafe do texto, o título sobre o capítulo de número 13 é As Últimas Reformas de Neemias. Ou seja, era quando ele ia terminar, entregar Jerusalém. Era as obras finais de Jerusalém. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu queria que você fizesse essa leitura a partir de hoje. É um princípio de interpretação que pode te ajudar. Quando a Bíblia fala de templo, ela fala do crente. Quando a Bíblia fala de templo, ela fala do... Mas quando a Bíblia fala de Jerusalém, ela fala da igreja. O templo é uma figura do crente, Jerusalém é uma figura da igreja. Vamos dizer, o templo é uma figura do crente, Jerusalém é uma figura da igreja. Agora pense comigo por um instante. Se Jerusalém é uma figura da igreja, e nós temos um texto que diz assim: as últimas reformas de Jerusalém, qual é o significado profético deste texto para nós? As últimas reformas da igreja. Aleluia! E eu creio que nós estamos debaixo de um tempo de reforma. A reforma não se completou em 1500 com Lutero. A reforma não se concluiu com as gerações dos puritanos. A reforma não
se encerrou quando chegou o Espírito Santo no século 20 com os pentecostais. Não, eu quero te dizer, nós estamos em um processo de reforma e estamos entrando no último tempo, dos últimos ajustes, onde Deus vai alinhar cada quadro, cada posição. Eu quero declarar profeticamente: nasce hoje, starta hoje o tempo das últimas reformas da igreja. A reforma, quando começa no século XVI, com Lutero, Zwinglio e outros, tem uma base, um ponto de partida, que era a obsessão, a admiração, o centro na palavra. Diga comigo: na palavra. Tanto é que esse ponto da reforma é ressaltado: sola escritura, ou seja, somente a palavra. Repete comigo: somente a palavra. Então a reforma que a gente conhece, histórica, do século XVI, diz para nós: a reforma começa na palavra. Vamos declarar? A reforma começa na palavra. Agora olhe comigo, capítulo de número 13 de Neemias. As últimas reformas realizadas por Neemias. Verso de número 1. Que diz o texto? Naquele dia. Tem aqui? Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo, e ali achou-se escrito. Toda reforma começa quando a gente olha com mais cuidado. Toda reforma começa quando a gente coloca o nosso olhar. Toda reforma vem quando começa um tempo de leitura, quando os olhos se abrem para a palavra de Deus. Eu quero te dizer, não há reforma na igreja e também não há reforma na sua vida se você não começar a olhar para a palavra do Deus vivo. É ela que cura, é ela que santifica, é ela que liberta, ela é o verbo vivo, ela é a resposta de Deus. Eu quero te dizer hoje, eles começaram a ler e constatar, eles começaram a olhar para o texto e as reformas começaram a surgir. Deixa eu te dizer hoje, tem uma palavra que vai liberar a reforma da tua vida, tem uma palavra que vai startar os novos tempos da tua história. E se você crê, levanta a tua mão nesta noite, porque eu estou te dizendo, foi a leitura e a constatação das escrituras que abriu uma visão. Sim, gente, nós cantamos, dançamos, pulamos, oramos, mas a verdadeira resposta vem quando colocamos o nosso olhar na palavra. A verdadeira reforma vem quando a gente começa. E eles começaram a ler, e conforme eles começaram a ler, a luz se acendeu, a lâmpada se acendeu, e então eles começaram a ver coisas que estavam fora do lugar. Sabe, eu já ouvi de pessoas, eu sou pastor há algum tempo, e elas dizem assim: pastor, parece que quando eu cheguei na igreja minha vida piorou. Pastor, parece que quando eu aceitei Jesus minha vida piorou. Eu quero te dizer uma coisa, ei, não é que ela piorou, é que antes você estava no meio de uma bagunça, no escuro, e você não via nada. Agora a luz acendeu e você está vendo a bagunça. O que eu estou te dizendo é, quando a palavra se abre, ela é a lâmpada para os pés, é a luz para o caminho, nós começamos a ver a verdade, a realidade. Eu não sei nesses dias, mas eu sei, aleluia, que para mim Deus está abrindo a nossa visão para uma palavra nova, para enxergar melhor, para ver a nossa vida e colocar cada coisa no seu devido lugar. Diga comigo: lâmpada para os pés e luz para o caminho. De novo, é mais forte: lâmpada para os pés e luz para o caminho. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus, Salmo 119 e 105, é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Observe isso, eu vou te explicar algo. Lâmpada para os pés, ilumina o meu passo, ilumina o meu curto prazo, as decisões que eu preciso tomar, as escolhas que eu preciso fazer, as tentações que eu tenho que resistir, as coisas que eu preciso lidar no dia a dia.
lâmpada para os meus pés, para me guardar de tropeçar, de me ferir, de cair. Mas ela também é não somente a lâmpada para os pés, mas ela é a luz para o caminho. Ela também aponta destino, aponta o futuro, aponta para onde vamos, aponta para onde estamos indo. Eu quero te dizer, essa palavra que a gente abriu aqui hoje é a lâmpada para os seus pés, vai te ajudar nas coisas do dia a dia, mas ela também é a luz do caminho. Ela vai te mostrar o teu destino, o teu propósito, a tua eternidade, a tua chamada e para onde você vai. Ela serve para o hoje e ela serve para o lá. Ela serve para aqui e ela serve para amanhã. Ela serve para o curto prazo e ela serve para o longo prazo. E eu vim te dizer aqui hoje, Deus está começando uma reforma na igreja. Deus está restaurando o seu povo, trazendo de volta o respeito, o amor e a graça pela palavra. Alguém comigo aqui hoje? Aleluia. E olha só, conforme eles começam a ler, eles percebem o seguinte: havia um templo, e dentro do templo, alguns amonitas haviam ocupado uma sala. Diga, uma sala. O templo era de Deus. Lembra que nós falamos no começo? Quando eu falo de Jerusalém, eu falo da igreja, mas quando eu falo de templo, eu falo do crente, do cristão. E olha o que ele está dizendo: no templo que é de Deus, o amonita tinha uma sala. Quando a gente começa a ler a Bíblia, sabe o que a gente começa a perceber? Que às vezes a gente foi cedendo o território, deixando o espaço, e a nossa mente começa a se abrir e entender: opa, por que as coisas parecem não estar indo como deviam? Ou por que as promessas não se cumprem como deviam se cumprir? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos cedendo espaços que não deveríamos ceder. Estamos deixando que salas, antecâmaras, cantos mais escuros, quando alguém entrava no templo, dizia: o templo é de Deus. Mas ali um amonita dizia: o templo é de Deus, mas aquela sala aqui dentro é minha. Alguém pegou ali? Muitas vezes, queridos, isso representa a nossa vida. Quem é de Deus aqui? Quem é de Deus aqui? Mas às vezes tem uma sala, tem um lugar menor, mas que está sendo ocupado. E então a primeira coisa que a reforma traz é dizer: nenhum espaço, nenhum lugar, ou é 100% ou não é nada. Deixa eu te dizer, você não pode dar metade da sua vida para Deus. Você não pode dar uma parte da sua vida para Deus. Você não pode dizer: Deus é na minha vida 2 horas por semana quando eu vou ao culto. Deus está dizendo: ei, não pode haver no seu coração antecâmaras, salas escondidas onde eu não possa entrar. Talvez você tenha vindo à igreja, mas tem que existir a presença, tem que existir a entrada. Ainda existem quartos escuros, salas fechadas, segredos guardados, que Deus está batendo a porta e dizendo: deixa eu entrar nessa sala também. O geral parece meu, mas existe um canto, um recanto que eu ainda não entrei. Se você crê, levante a sua mão. E eu vim como um profeta de libertação nesta noite te dizer: Deus quer entrar nos cantos escuros, Deus quer entrar nos cantos sombrios, naquela parte que você tem vergonha, que você deixa fechado e diz assim: não mostre. Eu fui aluno do Senai Suzano. Quem é que foi aluno do Senai Suzano? Tem um episódio que eu guardei na minha mente. Eu estava lá no Senai em 1991 e o Senai ia receber uma visita de uma pessoa muito importante. E a nossa biblioteca, Dave, era muito fraca lá. Era uma época que se usava biblioteca. E os diretores, ouve isso, Raí, que os diretores, essa aqui depois não tem no Google, porque só usava a biblioteca. Piada interna. Escute. E os diretores antigos, quando levavam pessoas importantes, era um diretor de uma grande indústria na época, ia visitar o Senai. E os diretores antigos, eu lembro desse episódio, eles desviavam da biblioteca, porque a biblioteca era vergonhosa. Mas aquele diretor da ocasião, eu não me lembro o nome dele, mas eu lembro desse episódio, isso ficou na minha mente.
Sabe o que ele decidiu? Que o primeiro lugar onde ele ia levar aquele diretor de uma indústria era a biblioteca. Os outros passavam direto, essa aqui é a nossa biblioteca. Ele abriu a porta e disse: essa aqui é a nossa biblioteca. Sabe por quê? Porque a gente vive querendo ter os cantos escondidos da vida, onde a gente quer passar por cima. Mas Deus está dizendo: me mostra esse canto escondido, me mostra esse canto sombrio. Deixa eu entrar, deixa eu penetrar, deixa eu chegar aí onde está a mágoa, a dor, a tristeza, a raiva, o ódio, a ira, aquilo que você guarda dentro. Deixa eu entrar aí onde você esconde os teus pequenos pecados, os teus vícios, aquilo que está te consumindo, está te destruindo. Ele está dizendo: ei, eu sei que o todo parece meu, mas eu quero entrar naquele cantinho escondido da tua vida, onde eu faço a diferença. E quando eles começaram a ler a Bíblia, eles disseram: ei, existe uma sala, e esta sala não pode continuar sendo ocupada. Existe uma sala na nossa vida escura, sombria, esquecida num canto, mas Ele hoje está batendo a porta e dizendo: deixa eu entrar, deixa eu iluminar, deixa eu varrer esse chão, deixa eu pôr para fora a sujeira, a tristeza, deixa eu ornamentar, deixa eu construir de novo, deixa eu ocupar esta sala. Eles começaram a mexer naquela sala. E quando eu olho para o verso de número 5 de Neemias, eles vão descobrir que aquela sala tinha um propósito. Neemias 13:5 diz: anteriormente esta sala era usada. O texto está dizendo para mim e para você que agora que eles começam a identificar que existe alguma coisa que precisa ser arrumada, consertada, eles dizem: ei, esta sala anteriormente tinha um propósito. No verso 5 diz anteriormente, ou seja, antes do propósito ser desviado, antes dela ser ocupada, antes de haver uma presença indevida nela, ela tinha propósito. Deixa eu te dizer, não tem uma parte da tua vida que não tem um propósito em Deus. Não tem uma parte da tua vida que não tenha um chamado em Deus. Não tem um talento, uma habilidade, uma capacidade que você recebeu que não tenha um talento em Deus. Anteriormente ela era usada com um fim nobre, positivo, próprio, tinha propósito, tinha significado, mas ela foi ocupada indevidamente. Ei, eu vim aqui dizer: tudo que foi ocupado na tua vida indevidamente, o Senhor está tomando de volta, e o propósito vai ser restaurado. Então, aqueles cantores que deixaram que o dom do canto fosse ocupado indevidamente. Wagner, aqueles pastores que deixaram que o dom da palavra fosse ocupado indevidamente. Aqueles obreiros, aqueles mestres, Rodrigo, aqueles políticos que deixaram o dom do serviço público ser ocupado indevidamente. Sabe o que Deus está dizendo? Abre a palavra, eu vou jogar luz, e quando eu jogo luz eu começo a resgatar. Eu estou dizendo, tem dons e talentos que vão começar a ser resgatados, tem propósitos sendo resgatado neste dia, tem chamada sendo resgatada neste dia, tem destino sendo resgatado neste dia. Eles resgatam de novo. E sabe o que eles descobrem? Que aquela era a sala dos dízimos, das ofertas. Aquela era a sala do trigo, do pão, da soja, do cereal que era dado no templo. Sabe o que eles descobrem? Que aquela era uma sala de provisão, que aquela era uma sala de alimento. Se você for ali naquela sala, está ali, é linda,
Ali naquela salinha ali, ó, nós estamos no ambiente, naquela salinha tem toneladas de comida, na outra salinha ali tem toneladas de comida, tudo que vocês arrecadaram. Sabe o que eu estou dizendo para ti hoje? Eles descobriram que aquela sala no canto era a sala que dava condições para que o culto acontecesse, condições para que o levita cantasse, o ministro ministrasse, o sacerdote ministrasse. Ou seja, eles estão dizendo: ei, nós descobrimos uma sala que estava ocupada indevidamente, mas que agora foi resgatada. E então os cantores voltaram, os levitas voltaram, os sacerdotes voltaram, porque agora tinha pão na casa de novo. Deixa eu te dizer, deixa Deus ocupar os cantos da tua vida, e o trigo vai voltar, o azeite vai voltar, o pão vai voltar, o cereal vai voltar, a oferta vai voltar, a riqueza, a graça, o favor vai voltar. Sabe, muitas vezes isso acontece porque a gente dá pequenas concessões, permite e nutre alguns pensamentos, a gente faz a manutenção de alguns prazeres. Mas levanta a tua mão e eu declaro: hoje o Senhor restaura os cantos escuros e sombrios da sua vida, ilumina, limpa e reconstrói. Alguém pode dizer amém e dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia! E aí eles começam a ler. Neemias está em Jerusalém e ele percebe que o sábado não é mais respeitado. Não, eu não vou pregar sobre o sábado, eu vou pregar sobre um princípio. Posso ouvir um amém? Deus havia estabelecido que em Jerusalém o sábado deveria ser guardado, respeitado. Mas o que Neemias começa a perceber é que no sábado está todo mundo fazendo comércio, vendendo, comprando, negociando. E ele diz: isso não pode, isso não é certo. E então ele dá uma seguinte ordem: a partir de hoje, quando entrar o sábado, e você sabe que o sábado entra às 18 horas da sexta-feira na cultura bíblica, ele está dizendo: quando entrar o sábado, as portas vão fechar, e ninguém mais vai vir aqui vender peixe, vender comida, negociar carne. Ninguém mais vai entrar aqui. Sabe o que ele está dizendo? Existem princípios, e princípios precisam ser respeitados. Aleluia! Sabe o que eu aprendi na vida? Que você pode até ferir princípios, mas o princípio é que quebra você. Porque todo mundo que tenta quebrar um princípio é quebrado por ele. Princípio está acima de lei, princípio está acima de ideia, princípio é algo estabelecido e imutável. O que eu vim te dizer? Aprende que a reforma vai te trazer princípios, e quando você vê que a reforma vai trazer princípios, meu irmão, guarda isso no teu coração. Você vai começar a experimentar um tempo novo. O sábado tinha um símbolo de descanso. Diga comigo: símbolo de descanso. O símbolo de descanso é um símbolo de confiança. Vocês aí em cima estão comigo? O símbolo de descanso é um símbolo de confiança. Só descansa quem confia. Você pode repetir? Só descansa quem confia. Sabe por que eles diziam: eu posso parar no sábado? Porque eles sabiam que no sábado o Senhor supriria as necessidades, mesmo que eles não trabalhassem. Sabe por que eles podiam perdoar as dívidas do 7º ano? Para quem conhece a Bíblia sabe que eles perdoavam no 7º ano. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Deus podia prover o que eles perdoassem. Sabe por que eles podiam devolver tudo no 50º ano? Porque eles sabiam que Deus sempre provê quando a gente aprende a seguir um princípio. Mas é interessante que Neemias fecha a porta. Ele está voltando aos princípios. Diga comigo: voltando aos princípios. Ele fecha a porta e diz assim: ei, nós limpamos a sala e agora nós estamos organizando o tempo. Deixa eu te dizer, eu estou aqui hoje crendo que o Espírito Santo está dizendo: vou organizar o espaço e a agenda. Eu gostei. Chacoalha a mão de alguém e diga: Deus vai organizar o espaço e a agenda.
Ele está dizendo o seguinte, ó, o lugar eu cuido e o tempo eu cuido. Deus está dizendo, deixa eu organizar o teu espaço e a tua agenda. Esse lugar aqui vai voltar por propósito e a tua agenda vai voltar a seguir princípios. Bate no ombro de alguém e diga, a tua vida vai voltar para o propósito e a tua agenda vai respeitar princípios. Levante a mão e diga, permanecer no propósito, respeitar princípios. Mas toda vez que você tem um propósito e deseja permanecer em princípio, guarde isso, por favor. A Bíblia diz que eles fechavam a porta de Jerusalém, Eliezer. E aqueles mesmos homens que vinham para fazer comércio em Jerusalém ficavam lá na porta, tentando entrar. Ficavam lá na porta, tentando entrar. Ouça o que eu vou te dizer. Ouça o que eu vou te dizer. Eles ficavam ali, tentando entrar, tentando chegar, tentando penetrar. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu estou te dizendo que toda vez que você tentar seguir um princípio, a tentação vai ficar na porta. A primeira lição de Deus ao homem, claramente explícita da Bíblia, é essa. Quando Caim está com seu coração corrompido, cheio de ódio pelo irmão, Deus vem e diz assim, ei, o teu desejo será sobre ti, e sobre ele você deve dominar, pois o pecado jaz à porta. Sabe o que aqueles homens que comerciavam em Jerusalém, quebrando o princípio, fizeram? Ficaram por 2 semanas acampados na porta, dizendo, uma hora ele vai deixar eu entrar, uma hora ele vai desistir dessa nova proposta, uma hora ele vai desistir desse novo comportamento. Ei, eu vim te dizer, eles continuam à porta esperando que você desista, que você abandone, que você pare, que você retroceda, que você negue a posição que tomou. Mas eu quero te lembrar 1 Coríntios 15:58, no demais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E eles ficam acampados em Jerusalém, dizendo, eles vão deixar eu entrar, assim como o pecado fica acampado ao redor da tua vida, dizendo, uma hora ele deixa eu entrar. Eu vou explicar de uma maneira que você vai entender. Sabe quando você decide a dieta? E é no dia que você decide a dieta que alguém decide acordar cedo para comprar o pão, que alguém resolve que vai fazer um pudim de leite condensado. Porque você tomou a posição, agora a tentação fica à sua volta. E muitas vezes tentação e provação caminham juntas. Vou te explicar tentação e provação rapidinho. Manda o boleto depois. A tentação é o inimigo querendo tirar o pior de você. A provação, na mesma circunstância, é Deus querendo tirar o melhor de você. Então às vezes você está numa situação de pressão e o inimigo está dizendo, tentação, vou tirar o pior dele. E Deus está dizendo, provação, vou tirar o melhor dele. O inimigo cercou Jó e colocou pressão e disse assim, vou tirar o pior. Ele vai murmurar, ele vai xingar, ele vai reclamar, ele vai blasfemar. E Deus está dizendo, vou tirar o melhor. Ele vai trazer louvor, fidelidade, confiança. Deixa eu te dizer, você está sob pressão, mas fica na posição. Ele está ali à porta dizendo, uma hora ele vai abrir de novo. Mas passa um dia, passa 2, passa uma semana, passa outra semana, e você fica firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que nele esse trabalho não é em vão. Põe a mão no ombro de alguém e diga, está sob pressão? O diabo espera o seu pior, Deus espera o seu melhor. Quem é que hoje pode dizer, pode contar com o meu melhor, Senhor? Eu vou resistir, eu vou resistir. Quantos pode dizer amém? Dar outro aplauso ao Senhor?
Sabe, eu aprendo nisso que a gente pode organizar o nosso tempo de maneira a favorecer as coisas que são importantes. E Neemias estava dizendo: esse dia é o dia de adorar, esse dia é o dia de santificar, esse é o dia de amar o Senhor, de viver com Ele. Deixa eu te dizer, todo tempo é santo, todo tempo do homem é sagrado, porque no Evangelho a vida é sagrada. Deixa eu dizer, respeite o tempo do culto, mas também respeite o tempo do trabalho como sagrado. Respeite o tempo do amor, respeite o tempo do conhecimento, respeite o tempo da saúde, respeite o tempo do lazer. Siga o princípio e fique firme nesse princípio. E aprenda uma coisa: se você resistir, ele corre. Se você resistir, ele corre. Deus está pegando gente aqui já hoje. Está mexendo no lugar, está mexendo na agenda, está mexendo, aleluia. Ei, camandarache, decola mandarabá. Está mexendo. E eles continuam lendo. Enquanto eles estão lendo, eles dizem: tem uma sala que precisa ser arrumada. Eles continuam lendo, eles dizem: tem uma agenda que precisa ser organizada. E eles continuam lendo, eles chegam numa passagem desafiadora, porque eles entendem que eles fizeram alianças indevidas e trouxeram para suas vidas, para sua sociedade, para sua cidade, para sua família, cultura que não pertencia a eles. A Bíblia diz que através dos casamentos que eles foram tendo, eles foram abandonando a cultura de Judá. E se a gente olhar, e você fala: não, pastor, mas isso não tem nada a ver. Eles encontraram lá uma pessoa que gostaram. Mas olha o que a Bíblia vai nos dizer no capítulo 13, no verso de número 24, e você vai entender isso. Metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos povos, e não sabiam falar a língua de Judá. De repente, por causa dos compromissos que eles foram fazendo, inocentemente, emocionalmente, uma cultura começa a ser apagada, uma linguagem começa a desaparecer. De repente eles já não estão mais. E aí você está em Jerusalém, em Judá, diante do templo de Deus, mas os meninos já não falam mais hebraico, os meninos já não falam mais a língua de Judá. Deixe-me dizer uma coisa: a nossa linguagem vive um bombardeio nesses dias. Sabe, porque a gente tem que entender que a linguagem regula a linha do raciocínio, que a língua não foi usada primeiro para comunicar, mas a palavra foi usada primeiro para criar. Antes de Deus usar a palavra para comunicar, Deus usou a palavra para criar. Então, antes que a palavra comunique, a palavra cria. E se de repente a cultura do inimigo começa a mudar a nossa linguagem, e começa a mudar a nossa palavra, o que começa a acontecer? Aquilo que a gente cria com a palavra saudável, com a palavra que é um figo e não um espinho, que é uma água doce e não uma mágoa, que é uma bênção e não uma maldição, ela deixa de criar vida, ela deixa de criar prosperidade, alegria, paz, amor, justiça, e ela começa a criar morte e destruição. Eu vim dizer para ti aqui hoje: o Senhor está dizendo: ei, abrimos a palavra, vou limpar o lugar, vou organizar a agenda e vou mudar a linguagem. Levante a tua mão e diga: limpar o lugar. Diga forte: limpar o lugar, organizar a agenda e consertar, ajustar
a linguagem. Eu creio na palavra da fé. Eu creio que a cura, a poder, a vida, a graça, na nossa boca flui um rio de vida e de bênção. Portanto, levanta a tua mão aí para o céu e diga: toca os meus lábios, muda a minha palavra e restaura a minha linguagem, Senhor. Diga comigo: 3 reformas: limpar o lugar, ajustar a agenda, restaurar a linguagem. Eu profetizo que o mesmo anjo que tocou a boca de Isaías toca a minha e a sua hoje. Eu declaro que o Senhor muda as nossas palavras e transforma as nossas palavras em palavras de vida e não de morte. A Bíblia diz que cada um come do fruto dos seus lábios, portanto, que os teus lábios tenham a boa palavra, a palavra que edifica, a palavra que sara, a palavra que restaura. Deus está limpando o lugar, organizando uma agenda e restaurando uma linguagem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu estou numa bifurcação. Não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Mas eu queria que você olhasse comigo o verso de número 30, para que a gente possa terminar. Eu queria falar sobre as orações de Neemias, mas fica para amanhã. Amanhã é ceia, 4 horários, 8h30, 10h30, 5 da tarde, 7 da noite. Porque pastor faz evento, mas do domingo ele pensa na ceia. Todo mundo falando do evento, mas tem que pôr no aviso que domingo é ceia. Pastor, mas nós estamos divulgando o evento. Mas se não puser no aviso que domingo é ceia, não vale. Eu visto meio church, mas eu ainda sou pastor antigo. Estou num processo. Somente o verso de número 30 para os nossos minutos finais. Diga: ele abriu a Bíblia, ele arrumou o lugar, ele ajustou a agenda, ele mudou a linguagem. E olha no final o que aconteceu. Dessa forma, verso 30: purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro, e lhes designei responsabilidades, cada um ao seu próprio cargo. Também estabeleci regras para provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Ao final, 3 coisas aconteceram em Jerusalém depois daquela reforma. E elas estão nesses 2 versos que eu li, e eu declaro elas sobre a tua vida aqui agora. A primeira coisa que o texto mostra no verso 30 é que houve pureza. Quando a Bíblia é aberta, quando o lugar é limpo, quando a agenda é ajustada e quando a linguagem é consertada, começa a haver pureza. Ele diz: assim foi purificado de tudo que era estranho, assim foi purificado de tudo que era de fora. Deixa eu te dizer, nós estamos vivendo um tempo onde eu creio, o Senhor está abrindo a palavra, nós estamos arrumando o lugar, nós estamos ajustando a agenda, nós estamos melhorando a linguagem, e a pureza vai aparecer na igreja, que vai desfilar com suas vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro e pela água pura da palavra. Grite comigo dizendo: tempo de pureza. Não são tempos sombrios, nem tempos de sujeira, são tempos de pureza. Eu sei que isso parece mensagem antiga, mas como eu costumo dizer, a parede da igreja é preta, mas a porta continua estreita. Aleluia! A segunda coisa que você vai ver que acontece no texto: a primeira, houve pureza, e ele dizia: então eu designei cada um ao seu encargo, ou seja, o propósito, o chamado, a habilidade, o serviço é restaurado.
Hoje Deus está restaurando ministérios neste lugar. Hoje Deus está restaurando o seu ministério, sua chamada neste lugar. Ele restaurou trazendo pureza, e Ele restaurou trazendo propósito. Diga comigo, esta reforma está trazendo pureza. Esta reforma está trazendo propósito. Diga comigo, pureza, propósito, provisão. O texto diz no verso de número 31 que ele não só havia declarado pureza, propósito, mas que agora também havia provisão de lenha, provisão de frutos, provisão de tudo que era necessário. Eu quero declarar que hoje a Bíblia foi aberta, e quando a Bíblia é aberta, Deus põe ordem no lugar, Deus arruma a agenda, Deus remove a linguagem errada, e então vem pureza, vem propósito e vem provisão. Grite comigo, pureza, propósito, provisão. Se você crê nessa palavra, fica de pé. Se você crê nessa palavra, aplaude ao Senhor. Se você crê nessa palavra, celebra Ele. Se você crê nessa palavra, engrandece o nome dEle. Se você crê nessa palavra, declara: a minha vida está em reforma. A palavra está me reformando. A palavra está me restaurando. A palavra está me mudando. Quantos podem dizer amém? Dar glória a Deus aqui neste lugar. Eu estou declarando tempo de pureza. A santidade está passando na igreja. Tempo de propósito. Os ministérios vão ser restaurados. Tempo de provisão. Nada vai faltar. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em teus águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Oh, eu quero beber, eu quero beber, e do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em eu quero beber da fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos neste lugar. A reforma começa com uma Bíblia aberta. Senhor, uma Bíblia quebrada, gasta, surrada, mostra uma vida inteira, renovada e fortalecida. O dono de uma Bíblia quebrada, gasta e surrada, geralmente vai ter sua vida restaurada, cuidada e guardada. Mas o dono de uma Bíblia intacta, inteira, perfeita, geralmente carrega uma vida quebrada, surrada e gasta. Senhor, eu creio neste lugar que a reforma começa pela Tua Palavra, e a Tua Palavra restaura todas as coisas. Hoje o Senhor põe ordem no lugar. Hoje o Senhor organiza a nossa agenda. Hoje o Senhor muda a nossa linguagem. E eu sei, Senhor, está sendo varrido para fora o que não te pertence, para que venham tempos de pureza, para que venham tempos de propósito, para que venham tempos de provisão. Esse é o caminho da igreja. Grite comigo: pureza, propósito, provisão.